Olá, queridos alunos, iniciando os nossos estudos, compreendendo o tema espírita, especificamente dos espíritos, dando continuidade àquilo que havíamos comentado em aulas pretéritas, que é a parte das penas e gozos futuros. No capítulo 2º, parte 4ª, está chegando no finalzinho do nosso trabalho, onde nós vamos abordar agora as penas temporais. E fica sempre aquela pergunta para que você possa responder ao longo de nossa apresentação. Será que o arrependimento, ao final de nossa existência, de todas as faltas que cometemos, tem uma eficácia? Será que apaga as nossas faltas, os nossos erros? Será que ele tem o condão de nos absolver dessas faltas cometidas ao longo de nossa existência? Vamos ver? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e se estiverem gostando dos vídeos, dá um like pra gente. Então, iniciando a parte de penas temporais, lá na questão 983, ele nos fala: o sofrimento da matéria é somente sentido pela matéria. E já vimos isso várias vezes. Pois ao espírito, o sofrimento reside no campo moral, ampliado em números elevados, o que lhe faz perceber, através do sofrimento, os equívocos cometidos. Também já tratamos essa questão por diversas vezes. Entretanto, as dores materiais vivenciadas pela alma estão ligadas diretamente a expiações a serem experimentadas no sentido de lenir as dores causadas a outrem, quando então ganhará consciência e corrigirá seus erros em um próximo retorno. O homem que se considera feliz na terra, porque pode satisfazer as suas paixões, é o que menos esforço emprega para se melhorar. Muitas vezes começa a sua expiação já nessa mesma vida de efêmera felicidade, mas certamente esperar noutra existência tão material quanto aquela. Então, te mostrando que mesmo aquele que é abastado, mesmo aquele que aparentemente vive somente, tão somente de amealhar suas riquezas e delas usufruir, sem nada dividir, sem nada servir, alimentando sempre as suas paixões, se nessa não responde, com certeza na vida vindoura, ele irá ter que responder por esse equívoco que comete. Note que a doutrina espírita ela não é contra o seu crescimento material. Ela está te mostrando um uso ou a exclusividade de viver somente para atender às suas paixões. As vicissitudes atuais da vida não são faltas cometidas no presente, mas sim erros em vidas pretéritas que o espírito, ao adquirir consciência na erraticidade, escolherá as provas pelas quais deseja ser experimentado no sentido de corrigir seus equívocos. Então aquela história, eu não merecia isso, se colocando como vítima, não nos mostra isso a questão 984 e 985. Muito ao contrário. Escolhas essas que são sempre acima do dano causado. Dessa forma podemos entender por que aqueles que julgamos justos nessa vida experimentaram tanto sofrimento, pois estão a purgarem suas faltas pretéritas, mostrando também que Deus não é injusto, dando a um o que o outro não receberia. Sim, ele é justo, as suas leis são justas, porque, independentemente do grau de evolução que você vai atingir, todos passarão pela escola do aprendizado, todos passarão pelo educandário. Aqueles que são reprovados precisam retornar, mesmo aqueles que galgaram em um nível de superioridade moral muito além daquilo que podemos perceber. São os espíritos puros, espíritos superiores, que também passaram por essa condição. E a gente consegue observar exemplos de pessoas que são tão boas, que só visam o bem, só tentam fazer o bem e que sofrem tanto. Na realidade, Deus não está sendo injusto com ela. Muito provável que ela esteja experimentando dissabores, tendo em vista faltas cometidas no passado, porque Deus não é injusto. Então é preciso termos em mente que nós devemos ter compaixão para com nossos irmãos em sofrimento, mas pena não. Por que a pena não? Compaixão sim, pena não. Porque a pena dá um sentido de que ele é uma vítima, que ele está sendo injustiçado, quando na verdade não, ele está cumprindo os desígnios das faltas que ele cometeu. E é isso que está acontecendo. Então, compaixão para com os nossos irmãos sempre, mas pena nunca. Ou quando não escolheu essas próprias provas, visa o seu aprimoramento moral. Porque pode ser também que ele não esteja purgando nada que ele tenha feito no passado, mas sim ele está querendo se submeter a essas provas difíceis para poder se melhorar como espírito e evoluir.
E ele vai fazer uma advertência nessa questão, dizendo, ao final da jornada purgativa, tendo reparado todos os atos contrários às leis de Deus, olha, não é parte, todos os atos contrários à lei de Deus, encontrará a alma habilitada para a mudança de plano até o atingimento da perfeição, onde então estará despojada das imperfeições da matéria. Então, mostrando que os espíritos superiores, eles têm necessariamente que purgar todas as suas faltas. Você não pode chegar a um nível de superioridade tendo resquícios de faltas pretéritas. É preciso responder, é preciso não pagar, mas é preciso recompensar todos os equívocos que eu cometi em relação ao outro. Nos mundos onde a existência é menos material do que neste, menos grosseiras são as necessidades e menos agudos os sofrimentos físicos. Lá, os homens desconhecem as paixões más, que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Nenhum motivo tendo de ódio ou de ciúme, vive em paz porque pratica a lei da justiça, o amor e caridade. Não conhece os aborrecimentos e cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, causa do tormento de nossa existência terrestre. Então está te mostrando que em planos superiores, onde todos esses vícios que nós carregamos ao longo de nossa existência, isso na medida em que você vai depurando esse espírito, ainda no plano da Terra, ainda no educandário, que sim, é aqui que vai se afastar desses vícios, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, esse espírito começa a se preparar para ingressar num novo plano, numa nova viagem, numa nova esfera, onde ele, consciente de suas obrigações, já afastado desses vícios que o atormentam e traz sofrimento, já não mais carrega, como a gente costuma brincar, aquela bola de ferro presa a ele. Ele está livre, está liberto. Para os espíritos que não concluíram as suas missões, lhe será concedido reencarnar no mesmo mundo, porém não será mais como expiação, somente cumprimento de jornada. Então, não conseguiu cumprir a sua missão, não terminou a sua jornada, já previamente planejada, já previamente organizada e aceita e pedida por ele, é claro que ele vai obter uma nova oportunidade na reencarnação para construir uma nova história. Não basta não fazer o mal. É necessário cumprir a lei do progresso com a perfeição. E o não esforço na concretude da lei acarretará um recomeçar em existências idênticas, porque ele prolongará o sofrimento da expiação. Então, a ideia de eu não faço mal, mas também não faço bem, aqui se aplica bem. Por quê? Não é assim que vamos evoluir. É preciso continuar a progredir. Eu não faço mal, mas eu tenho que fazer o bem, eu tenho que cumprir a lei do progresso, eu tenho que andar rumo à perfeição, eu tenho que aparar as minhas arestas, eu tenho que fazer correções do meu rumo, eu tenho que fazer boas escolhas para que eu possa expiar todo esse sofrimento. Até porque não fazer o bem vai contra a lei de amor, caridade e justiça. E isso acarreta débitos. Aliás, Rode nos fala que é um dever nosso, na busca da imortalidade da alma, não carregar débitos, porque sim, a não realização do progresso, a transgressão às leis do Criador, acarretam débitos, sim, e isso teremos que solver essa dívida, porque o credor irá nos cobrar, que estava em nossas mãos o conserto ou a realização das leis do Criador, e não a realizamos. E por analogia podemos até trazer um dizer dele que diz que aquele que pode imortalizar-se deve imortalizar-se. E que aquele que pode imortalizar-se e não o faz, acarreta débitos para si. Trazendo por analogia, aquele que tem condições de fazer o bem e não o faz, ele está acarretando débitos para si. É muito comum, dentro de segmentos doutrinários, as pessoas se dedicarem uma vida inteira e julgarem que, por estar fazendo esse trabalho, estão isentos de penas, estão absolvidos de suas faltas. Não é de engano. Porque esse aprisionamento que ele acaba colocando não o permite a uma exposição. Muito ao contrário, ele fica acreditando preso nessa redoma que está imune aos ataques, quando na verdade os ataques fazem parte da sua evolução, do seu progresso, de sua experiência. É ali que seremos testados quanto à nossa aptidão para mudarmos de nível evolutivo. Porque sim, ser monge no Tibete é fácil, o difícil é sermos monge na vida real, no mundo em que vivemos, onde
as constantes investidas do mal ou do outro ou da ignorância. Aliás, eu combato muito essa ideia do mal, porque eu entendo que o mal ele não existe, o que existe é o combate da ignorância como conhecimento, né? Então é isso que acaba acontecendo. Então essa ignorância que acaba nos arrastando e que nós não resistimos, ali sim reside o grande problema nosso de não trafegar nas leis do Criador. E sim, diuturnamente seremos testados. Diuturnamente a ignorância baterá às nossas portas e irá nos desafiar. Cabe a nós, através do conhecimento, combatê-la ou nos imunizar para que ela não tenha efeito sobre nós. Enganamo-nos ao julgar aqueles que nada sofrem nessa existência, pois muitos não confessam suas dores, e alguns, diante de suas inércias, descobrirão na vida futura o desperdício daquela encarnação, onde nada crescer ao ser, o que lhes obrigará ao doloroso retorno. Então é aquele que não dá sentido ao seu retorno ao educandário, aquele que não traz sentido à sua vida, aquele que nada produz, aquele que, julgando, está fechado ao progresso ou não se trancar numa caverna, julga não está sujeito às punições ou está exposto aos erros, comete um grande equívoco. Então, por quê? Porque é necessário que o ser se exponha, é necessário que o ser se experimente, é necessário que o ser evolua, porque as escolhas que eu farei nesta caminhada é que determinarão o meu progresso. Então, cada um terá que dar conta da inutilidade voluntária de sua existência, inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Para cada um, o total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito, estando o da infelicidade na proporção do mal que haja praticado e daqueles a que haja desgraçado. Então, te mostrando que temos sempre o dever de fazer o bem. E quando por qualquer razão praticamos o mal ou pela nossa ignorância somos pedra de tropeço para o outro, né? É claro que isso vai acarretar sofrimento na vida além do túmulo. É claro que teremos que responder. Alguns falam, mas eu só falei mal do meu irmão. Só que esse só falei mal do meu irmão acarretou tanto dano a ele nas multiplicações desse falar mal, que ele acaba esse irmão se destruindo. Acaba esse irmão, muitas das vezes, pela sua fragilidade emocional, praticando o suicídio. E aí você pergunta, eu não tenho responsabilidade? Claro que você tem sim, mas eu só falei mal dele uma coisinha, pois essa coisinha se multiplicou e chegou a um nível fora de controle. Então tenhamos cuidado, nós somos responsáveis pelo nosso pensamento, mas mais responsável ainda quando lançamos esse pensamento. E uma vez lançado esse pensamento através de palavras, é como flechas, não há como evitar que elas atinjam o alvo. Alguns que insistem em conservar suas más inclinações aparentemente não fazem o mal, mas em verdade os praticam muito mais do que pensamos, pois à medida que estabelece sofrimento aos outros por suas imposturas morais, tornam-se responsáveis pela infelicidade causada. A velha síndrome de Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim, eu não vou mudar nada. Não importa que eu te ofenda, não importa que eu seja grosseiro, não importa que eu use de maledicência, não importa que eu conspire contra você. Pouco importa o que eu faço, porque eu nasci assim. Lê do engano. É claro que seremos responsabilizados pela essa nossa má inclinação e nosso não ajustamento às leis do Criador. Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas. Expiarão suas faltas, tendo sempre diante da vista aqueles a quem infelicitaram, valendo-lhes isso por uma exprobação. Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Na questão 989, lembrando sempre as lições do Mestre Jesus. Não fazer aos outros aquilo que não gostaria que fizéssemos. Então, quando nós fazemos aos outros, os outros acabam tendo que sofrer as consequências dessa minha ação, dessa minha má ação. É claro que no futuro, não muito distante, às vezes na própria existência, teremos que experimentar o mesmo que nós demos ao nosso irmão. Ou seja, tomaremos do mesmo veneno que outrora oferecemos. E o arrependimento? Me perdoe, eu não faço mais. Palavra bonita, não é? Me perdoe, não é?
não se vê com uma certa constância essa palavra, né? Ah, me perdoe, ah, eu te amo, ah, me perdoe, né? E isso, o que a doutrina responde, será que tem eficácia esse arrependimento? Vamos ver quem nos diz. Na maioria das vezes, o arrependimento somente ocorrerá no plano espiritual, onde o ser terá uma sua visão ampliada. Ou seja, ele faz e não tem consciência do que fez. No plano espiritual é que ele enxerga o quão mal ele fez às pessoas que o cercavam. E seus desdobramentos, naturalmente. Pode, em raros casos, ocorrer ainda encarnado ao perceber, através do processo de consciência, a diferença entre o bem e o mal. Então é preciso que esse perdão ele esteja atrelado ao processo de consciência. E consciência, lembre-se que nós discutimos em aulas pretéritas, lá na parte da filosofia espírita, que está associada à responsabilidade. Eu só tenho consciência quando tenho noção dessa responsabilidade. O arrependimento de seus equívocos no plano espiritual fará com que deseje uma nova encarnação, onde poderá expiar suas faltas, pois compreende as razões de suas ulteriores infelicidades como sendo sua imperfeição moral. Então, lá no plano espiritual, numa amplificação muito maior da sua visão, ele vai compreender, porque ele tem consciência, a sua imperfeição moral. Há seres que em uma existência possuem instinto mau, mas na próxima terão instintos bons, posto ser o progresso uma lei inderrogável, o levando cedo ou tarde a encontrar o caminho da transformação rumo à perfeição, pois esta é a lei: nascer, morrer, renascer e ainda progredir sempre. Velha máxima que Kardec nos deixou para que a gente possa compreender. Então, essa constância de ir e vir, reencarnar, nascer, renascer, morrer, essa constância em que o ser é submetido é que vai refiná-lo, é que vai auxiliá-lo na transformação, é que vai compeli-lo a ter consciência para modificar-se. Mesmo para o homem perverso, que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte. E, então, mas sofre porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante o sofrimento por que passam. Porém, cedo ou tarde reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos e também vós podeis trabalhar. Aos que, indiferentes, se apresentam diante da sorte, mantendo-se em suas zonas de conforto, breve o aguilhão os levará ao movimento rumo ao progresso, pois a falta de impingir vontade lhe será suprida. Ou seja, lá na questão 994, 995A, o mundo espiritual está nos dizendo que, querendo ou não, você há de progredir. O aguilhão irá te provocar a esse progresso. Querendo ou não, você vai em um dado momento, ainda que não dentro do plano encarnatório, mas no plano da erradicidade, lá no banquinho de pensamento, você irá se arrepender sim de suas faltas. Você irá verificar os desdobramentos do seu ato, as consequências do seu ato, o seu mal falar do outro, simples mal falar do outro, as consequências que isso geraram para o outro, o quanto isso trouxe de sabor, desequilíbrio, tranquilidade, desarmonia àquele ser que você usou de uma má palavra, uma palavra, dizemos, impensada, quando na verdade muitas delas temos a intenção de atingir sim, mas, digamos, o verniz social esconde essa verdadeira intenção nossa. Mas as nossas palavras têm um alvo e têm uma intenção, sim. E quando essas palavras as atingem o alvo que estamos delimitando, ela, consequentemente, causará danos. E esse dano terá consequências que teremos que responder em um dado momento. Nós que estamos usando exemplo aqui de palavras, porque aparentemente, para muitos de nós, parece ser simples palavras que não vão causar mal algum. Mas na realidade estamos falando de todo e qualquer mal que a gente possa fazer ao nosso semelhante, voluntariamente ou involuntariamente. E não tem essa de dizer, eu não me arrependo, eu não vou mudar o meu pensamento, eu não vou corrigir. Mas sim. Porque o sofrimento que experimentaremos, e como vimos nas aulas passadas, não será no inferno nem no purgatório, é tamanha a gravidade que nós iremos suplicar para que seja dado compaixão ao nosso sofrimento e nos liberte.
Alguns espíritos, mesmo conhecendo de suas imperfeições da vida além do túmulo, mantêm-se em erro, ou porque a dor não lhe foi satisfatória, ou porque ainda se aprazem com as imperfeições, não lhe sendo visitado pelo arrependimento, tornando-se presa de espíritos mais inferiores ainda do que eles. Logo, para esses espíritos, nem mesmo as intenções que lhes são dirigidas através de preces os tocam, pois o sentimento de arrependimento ainda não aliviou a dureza de seus corações. E lembre-se, lá no banquinho do pensamento, eles reafirmam para todos nós, claro que o banquinho do pensamento é uma alegoria que nós criamos, mas lá no banquinho do pensamento, esse arrependimento terá que surgir, porque é só desta forma e somente desta forma que iremos poder sair do banquinho do pensamento e aí sim requerer, solicitar novas provas para voltar ao educandário. Enquanto isso não acontecer, vamos ficar lá no banquinho do pensamento, até que ganhamos consciência de nossos erros. Mas ele cita aqui exemplos de espíritos que são muito ainda endurecidos. Espíritos que chegam ao mundo espiritual se colocando nessa condição de vítimas e aqueles ainda que se comprazem do mal que fizeram. Ou seja, eles partem daqui, eles não reconhecem que fizeram mal e ainda ficam felizes por esse mal. Então a estadia desse espírito na erraticidade vai ser muito mais longa e muito mais penosa, porque ele vai demorar a ganhar consciência. Mas como vimos anteriormente, a providência divina atuará e o progresso se fará presente. Em dado momento, ele será impelido a tomar atitudes para progredir. E ele vai ter que voltar e retornar ao educandário para poder amenizar essas faltas e continuar a sua caminhada. E Kardec, em sua nota, vai nos esclarecer exatamente isso. Não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Já vimos isso. Se viveu vida condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Olha aqui ele te mostrando como o espírito evolui. E é diferente do que acontece com o espírito encarnado, com a alma. É isso que acontece? Não é exatamente isso. Nós só vamos ganhar consciência, vamos ter responsabilidade de nossos atos, ou melhor, vamos fazer boa escolha, livre-arbítrio, responsabilidade e consciência, esse tríade que nós vamos evoluir em direção à perfeição, é exatamente quando nós estudamos, quando nós refletimos e pelo nosso sofrimento. Então, quando nós percebemos através do processo de sofrimento a dor que aquilo nos causa, nós passamos a ser condescendente para com o outro e diminuindo a nossa investida, os nossos ataques para com os nossos irmãos. Então, quando dissemos que ninguém muda ninguém, na realidade é isso que está sendo colocado aqui, por Kardec. O espírito só modifica quando ele ganha consciência. Quando ele ganha consciência, ele vê o que ele precisa ser modificado e ele começa a empreender esforços para se modificar. E essas modificações não são um estalar de dedo. Eu quero me modificar e eu passo a me modificar. Não, não é assim. É um trabalho contínuo de você mudar maus hábitos, mudar formas erradas de pensamento. Então, é uma vigilância constante que nós temos que ter em nós para que a gente possa empreender essa transformação. E isso leva tempo. E nem sempre nós vamos conseguir numa única encarnação. E é o que ele vai nos falar na questão 998 a 999, onde ele fala: a expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido. E na vida espiritual, pelos sofrimentos morais, inerente ao estado de inferioridade do espírito. Não deixam dúvidas que o sincero arrependimento produz melhorias ao espírito. Entretanto, não exime do cumprimento de suas expiações. Então, começamos a responder a questão feita lá no início. Exatamente. Então, essa ideia de não me arrependi, está tudo certo, ou o pastor me absolveu, ou o padre me absolveu, aplicou a penitência, está tudo certo. Ou lá no centro espírita o espírito me absolveu, está tudo resolvido? Claro que não. É um ledo engano. Isso é uma infantilidade assim sem precedente, porque, na verdade, aquilo que praticamos, a borracha do tempo não apaga. Você terá que responder sim. Por mais grave que seja a sua falta, você pode atenuá-la, mas dizer que apaga, não apaga. Então, ao contrário do senso, se somente expiar suas faltas sem que haja arrependimento, continuará a produzir o mal, prolongando voluntariamente seu sofrimento expiatório. Então, essa ideia, me perdoe, mas não tem consciência da gravidade do ato praticado,
não tem nenhum resultado prático. Possível se torna resgatar nossas faltas ainda nessa vida. Entretanto, não devemos crer que as resgatemos mediante algumas privações pueris ou distribuindo em esmolas, depois que morremos, quando de nada mais precisamos. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. Só por meio do bem que se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que serve para a sua justificação a restituição depois de morrer, os bens mal adquiridos, quando se tornaram inúteis e dele tirou todo o proveito? É uma questão que nos pergunta, né? Você já não precisa mais dele, você desencarnou. De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outrem? Ou seja, não há uma justa reparação? De que serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus se, perante os homens, conserva o seu orgulho? Pai Nosso nos explica isso, não é? Você vai encontrar lá no Pai Nosso uma frase exatamente que vai te mostrar o que na questão 1000 está sendo nos dito. Deixar os bens para o uso após a nossa partida, ainda que não possa ser visto como meritório, é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá é quase sempre mais egoísta do que o generoso. Quer ter o fruto do bem sem o trabalho de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que em vida se priva de alguma coisa, o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Lá, porém, está o egoísmo a dizer-lhe: o que dás tira aos teus gozos, e com o egoísmo falas mais alto do que desinteresse e a caridade. O homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências de sua posição. Lastimai aquele que desconhece o prazer de dar, acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos, submetendo-o à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, ouve Deus por bem conceder-lhes como compensação a ventura da generosidade, de que já neste mundo pode gozar. Assim, o arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Então ele continua afirmando: ainda que eu tenha muitos atos caridosos, ainda que eu continue fazendo caridade, não tenha dúvida que o beneficiário disso vai se socorrer. Mas isso não é passaporte para absolvição. De engano aquele que acha que fazendo muita caridade estará absolvido de suas faltas pretéritas. Claro que não. Será levado em consideração? Sim. Terá um atenuante das nossas faltas? Sim. Mas não apagar as nossas faltas pretéritas. Não serve de passaporte para nos absolver. Então vamos até analisar no campo da física. O arrependimento já é uma mudança de padrão vibratório. Então você vinha no caminho errado, você reconhece as suas faltas, você se arrepende dessas faltas e daquele momento para o futuro você vai ter uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento e mudanças de atitudes que serão levadas em consideração quando daqui partir, com certeza. Porém, nem sempre essas mudanças de atitude ou o bem que você possa fazer vai ser necessário para suprir todo o mal que você haja causado. Deus é bom e é justo e ele vai sopesar isso tudo numa balança. Ou seja, nenhum mal que foi feito, nem tampouco nenhum bem que tenha sido feito vão deixar de ser levados em consideração. Respondida a pergunta, ainda que no derradeiro momento do homem, que finda a sua jornada terrena, esse arrependimento tem o seu reconhecimento, mas não tem o condão de apagar ou eliminar ou absolver as faltas pretéritas. Teremos que responder sim pelos nossos equívocos, pelos nossos erros morais, principalmente por aqueles que fizemos sofrer em longo de nossa existência. Então, arrepender-se no final de sua vida, digamos que teria algum mérito, quando na verdade o que nos absolve, o que ameniza as nossas faltas,
é uma constante prática do bem. E essa prática do bem, ela só vai ocorrer ao longo de diversas jornadas reencarnatórias. Não será nesta vida que vamos extinguir todas as nossas faltas. Iremos diminuí-las. Tal qual um carregador que aos poucos, no caminhar, vai se despojando de sua carga até chegar à liberação total. Sejamos aquele servo útil, não um servo inútil, que faz aquilo que é obrigado. Sejamos o servo útil, que faz além daquilo que lhe é exigido, para que o Criador, ao estarmos na sua presença, possa nos olhar com olhos de sermos chamados Filho de Deus. Fiquemos em paz, esperamos que vocês tenham compreendido esse assunto e nós retornaremos no próximo encontro com a paz do Mestre Jesus e que Ele habite em nossos corações.